Essa passagem que nós vamos ler agora, no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, diz respeito a uma parábola que talvez seja a parábola mais conhecida das que Jesus deixou, que é a parábola do filho pródigo. E se você meditar em cada versículo dessa parábola, você vai ver que ela é rica em lições, não apenas para aquelas pessoas que estão afastadas da igreja lá fora, os filhos pródigos, mas também nós que estamos dentro da igreja. E nós vamos meditar agora, juntos, e você vai observar isso que a gente está falando. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, diz assim, E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, ou, entenda, a herança. Então, esses 2 filhos representam 2 tipos de pessoas que há na igreja. E o pai representa Deus. Um dos filhos, o que era mais jovem, o mais moço, ele chegou diante do pai e pediu que o pai repartisse a herança e desse a ele aquilo que ele tinha direito. É óbvio que herança é algo que você só recebe quando o pai morre. O filho só recebe a herança, ele só tem direito à herança quando o pai morre. Enquanto o pai está vivo, tudo pertence a ele. Mas esse filho reivindicou, mesmo com o pai vivo, ele quis a parte que seria dele na herança. E ele, então, diz aqui, repartiu por eles a fazenda, ou repartiu por eles a herança. E o que nós tiramos de lição aqui? Nós aprendemos com essa frase que diz que ele repartiu para ele a herança, ou deu para ele a parte que lhe cabia, aquilo que nós conhecemos por livre arbítrio. Porque ele, como pai, e sabendo que aquele filho era jovem, era inexperiente, não tinha juízo, não tinha cabeça, o pai poderia muito bem impor a sua autoridade e dizer: não vou te dar nada, e nem tampouco vou permitir que você se afaste de mim, porque você é muito novo, você é muito jovem. Mas o pai permitiu, mesmo sabendo que o filho ia fazer era algo mau. Mas ele permitiu que ele não só permitiu, como deu o dinheiro que ele achou que tinha direito. Isso significa dizer que Deus respeita a nossa vontade. O Espírito Santo, ele nos inspira e mostra qual direção nós temos que seguir, mas ele não impõe, ele não impede que nós venhamos cometer erros. Se a pessoa escolher fazer a coisa errada, o Espírito Santo não vai impedir, porque Deus é justo. Amém, pessoal? E ele permite que a gente erre. Agora, também ele permite que cada um colha aquilo que planta. Então o pai não fez caso, não. Vai, meu filho, você quer, é isso que você quer? Então, você quer fazer a sua vontade, você quer seguir esse caminho? Mesmo sabendo que ele ia quebrar a cara, ele permitiu que o filho fizesse isso. É importante falar que no campo espiritual, no mundo espiritual, para que uma pessoa se torne um filho pródigo, não é preciso que ela saia da igreja, não. Nós temos os filhos pródigos que estão fora da igreja, que saíram. Mas existem filhos pródigos
dentro da própria igreja. Por isso tem uma outra parábola, que fala sobre a dracma perdida dentro da própria casa. Então, existem dracmas perdidas dentro da própria casa. Quando é que uma pessoa se torna um filho pródigo, ou um cristão se torna um filho pródigo, mesmo dentro da igreja? Quando, mesmo frequentando a igreja, a pessoa escolhe o pecado, escolhe fazer aquilo que é injusto, aquilo que é ímpio, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Porque o que nós vemos aqui na parábola é que o filho se afastou do pai. E para uma pessoa se afastar de Deus, ela não precisa necessariamente se afastar da igreja. Tem muitas pessoas, infelizmente, que mesmo estando dentro da igreja, estão longe de Deus. Por quê? Porque já conceberam na vida delas a indisciplina, o pecado. Tem pessoas que estão dentro da igreja, não saíram da igreja, mas estão vivendo no adultério, estão vivendo na mágoa, estão vivendo na mentira, estão vivendo no engano, estão vivendo, enfim, na vida de pecado, numa vida contrária à palavra de Deus. Então, são filhos pródigos, mesmo estando dentro da igreja, porque se torna pródigo quando a pessoa passa a desprezar a palavra que ela ouve. Você sabe qual é o significado da palavra pródigo? Pródigo significa esbanjador. Ou seja, o esbanjador é aquele que não utiliza de forma correta os seus recursos. Então tem pessoas dentro da igreja que são filhos pródigos. Por quê? Porque Deus tem dado todas as condições para que elas tenham comunhão, para que elas sejam salvas, elas têm ouvido mensagens, têm ouvido palavras, mas mesmo assim elas têm esbanjado, ou seja, elas não têm dado ao que têm recebido, aos recursos espirituais, elas não têm dado o devido valor. Vamos continuar aqui. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ou seja, a gente não sabe quanto tempo levou para ele chegar a esse ponto, mas é certo que por um período de tempo parecia que ele tinha se dado bem, porque ele teve a sensação de liberdade, não tinha mais os olhos do pai sobre ele, e ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas a verdade é que quando a pessoa se afasta de Deus, por mais que ela ache que ela está livre, porque agora não tem mais disciplina da palavra, não tem ninguém dizendo, não faça isso, não faça aquilo, e parece que ela está livre, mas essa sensação de bem-estar é uma coisa temporária, porque cedo ou tarde ela vai perceber que ela caiu nas garras do diabo. Porque se você não estiver com o Senhor Jesus, cedo ou tarde você vai perceber que você está sob a escravidão, sob os açoites do inferno. E foi o que aconteceu com ele. Ele gastou tudo o que ele tinha. O tempo da lua de mel com o mundo passou, e ele caiu na realidade. E ele passou a ter privações, ou seja, necessidade, faltou até o alimento para ele. E aí diz assim, no versículo 15, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ou seja, a gente fala muito assim, você precisa ter um encontro com quem? Só que tem gente, infelizmente, que só vai ter um encontro com Deus, não precisa disso, claro, não precisa, mas tem gente que torna necessário primeiro ter um encontro com o diabo. E foi o que aconteceu com esse filho. A miséria na vida dele foi tão grande, que ele foi trabalhar para os outros. Ele, que era filho de um pai rico, foi trabalhar para outros cuidando de porcos.
E a sua fome era tão grande que ele desejava se alimentar com a comida dos porcos. E até essa comida negavam para ele. Então podemos dizer que ele chegou ao fundo do poço. Ali ele teve um encontro com o diabo. E tem gente que infelizmente só vai atinar e entender que precisa de Deus quando tiver um encontro com o diabo. No caso dele foi necessário isso. E foi aí que ele chegou a essa conclusão. Versículo 17. E tornando em si disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Ou seja, ele não pediu para que o pai o recebesse como filho. Ele quebrou a cara, ele se arrependeu, ele viu que a decisão que ele tomou lá atrás tinha sido uma decisão errada. Ele estava arrependido e consciente. Ele não voltou pedante, não. Ele não chegou por cima da carne seca, orgulhoso, pedante, dizendo: eu sou filho, o senhor tem que me aceitar. Não, ele estava arrependido, ele estava quebrantado, e essa é a condição para que haja o perdão de Deus, porque não importa o que uma pessoa faça quando ela cai, não importa o grau do pecado dela, embora não exista pecado, pecadinho, pecadão, se há arrependimento sincero, então sempre haverá o perdão de Deus, quer seja, melhor dizendo, para os que estão pródigos fora da igreja, ou mesmo para os pródigos dentro da igreja, ou para as dracmas perdidas dentro da própria casa. Uma das estratégias do diabo para a pessoa que cai em tentação é tentar colocar na cabeça dela que não tem mais jeito, que Deus não olha para ela, que Deus não perdoa. Mas essa parábola que Jesus nos conta e nos deixou é justamente para ensinar: não importa o que você fez, desde que você esteja arrependido. E foi com essa condição que o filho pródigo voltou para casa. Versículo 19, repetindo: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Pai é pai, né? Porque eu imagino que o rapaz devia estar fedendo, cuidando de porcos, roupa velha, suja, maltrapilho. O pai não chegou e falou assim: toma um banho lá primeiro, depois tu vem, que a coisa está feia aí. Não, o pai abraçou e beijou ele daquele jeito que ele estava. O que significa isso? Jesus diz para o pecador: venha como estás. Do jeito que a pessoa tiver, ele aceita. Às vezes a pessoa pensa assim: não, eu não vou na igreja não, porque estou todo sujo, eu fiz isso, eu adulterei, eu traí, eu menti, eu roubei, eu prostituí, eu fiz aquilo. Você pode vir todo sujo, ele vai te aceitar, ele vai te abraçar. Claro, só que depois ele vai te transformar, como é o que acontece aqui, ó. Aí diz assim: aí disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Ou seja, ele te aceita como você